Amém. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por estar aqui conosco essa manhã. Podemos juntos contemplar Suas maravilhas, Sua bondade, Seu amor para conosco. Que a gente possa hoje aqui entender um pouco mais o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor fez tudo por nós, antes mesmo de entendermos, antes mesmo de percebermos o que estava acontecendo. O Senhor já tinha um plano para a vida de cada um de nós. Por isso queremos aqui exaltar, reconhecer e convencer nossos corações disso, que o Senhor nos ama profundamente, que não há nada no céu e na terra que possa nos separar do Seu amor, que vem em nome do Teu Filho, e é em nome dele que oramos, dizemos amém. Ele é exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado Seu nome. Ele é o Senhor.
Bom dia a todos. Bem dispostos? Sim, animados, com um sol fantástico, prontos para ir dar um passeio, a seguir ao culto, receber os raios solares, a vitamina D, contemplar a majestade de Deus através da criação. É tão bom podermos passear um bocadinho e com este sol maravilhoso. Alguns já ansiavam por ter assim uns dias com tanta luz, calor, e que permite de facto a nós podermos caminhar sem nos preocupar em molhar. Embora alguns gostem de caminhar à chuva. Quem gosta de caminhar à chuva? É lá, não sou o único. Eu gosto. Não sou o único. Na cama. Vou ler Tiago 3. Eu gosto de vez em quando receber assim uma chuvinha no rosto, no corpo. Tudo é bom. Tiago 3, do 13 ao 18, diz assim: há no vosso meio alguém que seja sábio e inteligente? Então que mostre com o seu bom procedimento obras de uma sabedoria vivida com modéstia. Se tiverem sentimentos de grande ciúme ou inveja em vossos corações, não sejam presunçosos, nem usem da mentira em prejuízo da verdade. Essa não é sabedoria que vem de Deus, pelo contrário, é terrena e mundana, vem do demónio. Onde existe ciúme e inveja, parecem a desordem e toda a espécie de maldades. Mas a sabedoria que vem de Deus é, antes de tudo, pura, pacífica, compreensível, dócil, cheia de misericórdia e boas ações. Não faz distinção de pessoas e não é fingida. Aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz, que lhes dará uma colheita de justiça. Oremos. Santo e eterno Deus, no nome de Jesus, vimos nesta manhã a Tua presença, te agradecer pelo Teu amor, a Tua bondade, te agradecer pelo Teu Filho Jesus, pelo Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela Igreja, muito obrigado pelo corpo de Cristo, que realmente nos ajuda nos nossos desafios diários e juntos olhar para a cabeça que é Cristo, como um corpo que realmente depende única e exclusivamente de Jesus. É no nome de Jesus que pedimos-te que estejas connosco e nos ajudes a limpar tudo aquilo que impossibilita de ouvirmos a Tua palavra, a Tua sabedoria aos nossos corações. É no nome de Jesus que juntos dizemos Amém. Vou ler novamente Tiago 3, agora numa outra versão, 13 a 18. Quem dentro de vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém. Esta palavra, estes versos, confesso que poderia estar bastante tempo a falar sobre eles, porque é algo que
Embora não tenha sido, confesso-vos, a primeira opção para a pregação de hoje, para a mensagem de hoje, mas de facto ela compõe algo que me diz muito pessoalmente, e eu acredito que vai dizer pessoalmente também a vós, se realmente entenderem o que está escrito nesta palavra. Porque vejam bem que eu tenho vindo a falar algumas vezes sobre a sabedoria, sobre sermos sábios. E eu não estou a dizer isto por eu apenas querer ser sábio, mas porque desejo que realmente todos nós sejamos sábios. Mas mais do que eu, quem tem esse desejo é Deus. E por isso mesmo Ele deixa-nos a sua palavra para realmente nós podermos ser orientados na sua sabedoria. E esta palavra diz-nos que a sabedoria, aos olhos humanos, ela é o quê? Ela é terrena. Ela é animal. Ela é até diabólica. E quando nós olhamos para esta palavra, fez-me lembrar Provérbios. Salomão diz que quem se acha sábio no seu próprio entendimento está a caminhar para o mal, para o caminho do mal. Então, como é natural, muitos nem sempre gostam de falar da questão diabólica, das maldições, mas a verdade é que ela está presente neste mundo em que nós vivemos. Mas, porém, nós damos graças porque, de facto, esta sabedoria que poderemos chamar terrena, mundana, animal, diabólica, segundo a Escritura que lemos, mas a verdade é que Jesus veio a este mundo dar-nos uma perspectiva completamente diferente daquilo que é a realidade humana, aquilo que é a nossa perspectiva aos nossos olhos. E quando realmente confiamos na carne, quando confiamos na visão humana, o que é que vai acontecer? Ficamos em processo, não é? Ficamos em atualização. Se eu confiasse nos eletrónicos, nos dispositivos, eu neste momento não tinha palavra para vos transmitir. Ou seja, isto ao mesmo tempo chama-nos a atenção de quê? Nós precisamos estar preparados para tudo. Nós precisamos estar preparados com aquilo que realmente Deus nos concede. E Deus concede-nos o seu Espírito. Deus nos concede a sua palavra para realmente nós buscarmos o entendimento, a sua sabedoria. Se eu, neste momento, fizesse-vos uma pergunta, se eu vos chamasse, se calhar alguns não vão gostar, de impostores, vocês iriam gostar? Vocês iriam gostar que alguém vos chamasse de impostores? Eu acredito que ninguém. Ninguém iria gostar que alguém vos chamasse de impostor. Mas se eu te dissesse que isso é mais real que aquilo que nós pensamos ou imaginamos? Se eu realmente vos dissesse que realmente, se calhar, nós somos mais impostores na maior parte do nosso tempo do que realmente pessoas dignas, santas, de boa índole, retas. Quando eu olho para a condição deste mundo em que nós vivemos, quando eu faço reflexão sobre a minha vida nestes poucos anos, ou muitos, depende da perspectiva que já vivi, realmente eu poderia dizer que este mundo não tem muito mais para nos oferecer. E Ele só tem para nos oferecer, porquê? Porque de facto é a criação de Deus. E só tem-nos a oferecer porquê? Porque Jesus nos dá uma perspectiva diferente do que é a nossa realidade. E por isso mesmo há a oportunidade de, mesmo nós, sendo impostores, sermos resgatados por Jesus e podermos ter uma vida segundo a visão de Deus e não segundo a visão humana, a qual nós podemos, segundo a palavra, chamar de terrena, animal ou diabólica.
O impostor que vive em mim. Até há um livro com este título. O impostor que vive em mim. O impostor que vive em mim é muito mais real que realmente aquilo que nós imaginamos. E eu vinha a refletir um pouco, mesmo ainda nesta manhã e já aqui, falando com alguns irmãos, do flagelo que tem acontecido nos últimos anos para cá. Para termos uma ideia, a taxa de suicídios tem sido brutal. Tem sido realmente crescente de dia para dia. Só para terem uma ideia, em cada 40 segundos morre alguém por suicídio. Isto é algo fora deste mundo mesmo. Fora da nossa compreensão. Só aqui em Portugal morre 3 por dia. Existe mais polícias a morrer de suicídio do que de crimes. Então, de facto, aquilo que realmente está a acontecer neste mundo que está à nossa volta é muito, muito preocupante. E, de facto, poderíamos dizer que é uma situação animalesca, diabólica. Mas isto acontece porquê? Porquê que acontece uma taxa de suicídios tão grande? Em outubro, a taxa de suicídios no Japão, no ano passado, quando se instalou a pandemia, chegou a 70% nesse mês em relação ao ano anterior. A taxa de suicídios cresceu 15%. Ainda mais preocupante é vermos que a taxa de suicídios tem acontecido mais na faixa etária entre os 15 aos 29 anos. Continuando a ser preocupante é que a taxa entre pastores e líderes tem crescido, que é uma coisa doida. Então, de facto, o que nós podemos ver, constatar, que aquilo que Tiago diz aqui não é nada fora daquilo que estamos a viver. Realmente é uma situação mundana, terrena, é uma situação animal, é uma situação diabólica. Eu estou a dizer isto porque o impostor que vive em nós, muitas vezes nós não nos apercebemos que ele está em nós. E ele, o que é que vai fazer? Ele vai precisamente mentir. E o impostor que vive em nós, aquilo que ele procura é a apreciação humana. E se nós não temos apreciação humana, o que é que vai acontecer? O impostor que vive em nós vai tentar mascarar. Quantos de nós já sorriu quando não tinha vontade de sorrir? Quantos de nós, mesmo como cristãos, mesmo como líderes, já cantámos quando não nos estava longe de nós queremos cantar? Eu confesso, já aconteceu comigo. Quantas vezes já transmitimos a palavra, eu falo neste caso para quem muitas vezes vem aqui, e realmente não tínhamos vontade de o fazer. Mas fazemos-lo. Porquê? Porque o impostor vive em nós. E engana-nos. À busca e na procura de quê? Da apreciação humana. Também o impostor pode vir de outra maneira. É mentir-nos de tal maneira que diz-nos: tu não és capaz de o fazer. Tu não vales nada. E o que o impostor, de certa maneira, vai fazendo, vai criando em nós crenças falsas, crenças que realmente trazem angústia, desespero, solidão. E muitas vezes o que é que acontece? Acabamos por nem sequer termos o discernimento, a percepção que precisamos de desabafar, de falar. O impostor que existe em nós não é só para nós mesmos, mas até diante de Deus. Nós sabemos que Deus está presente, mas mesmo assim não vamos até Ele e dizer o quanto nós estamos desesperados.
no vosso meio alguém que seja sábio e inteligente? Pergunta Tiago. Então, que mostre pelo seu bom procedimento obras de uma sabedoria vivida com modéstia. Se tiverem sentimentos de grande ciúme ou inveja nos vossos corações, não sejam o quê? Presunçosos. Eu colocaria aqui a palavra também impostora. Não sejam impostores. Porquê? Não usem da mentira em prejuízo da verdade. Essa não é sabedoria que vem de Deus. E o que eu quero transmitir com isto, precisamente, é muitas vezes nós olhamos para isto pensando no relacionamento com os outros. Okay? Não sejam presunçosos, não vamos querer ser superiores aos outros, mas muitas vezes estamos a falar isso para nós mesmos. Estamos a criar algo dentro de nós, falsas crenças dentro de nós, que somos de facto superiores aos outros. Ou então também pode acontecer o quê? De dizermos que somos inferiores a toda a gente. E este é o impostor que existe em nós muitas vezes. Eu não sei qual é aquele que esteve mais enraizado na tua vida, mas em determinada altura da tua vida aconteceu isto. Por causa de um trauma, por causa de uma situação, cada um pode visitar e pensar porque é que determinadas reações estão a acontecer nas vossas vidas no presente que têm realmente a ver com o passado. E isso foi o impostor que realmente esteve lá e que criou uma crença para te salvaguardar de algum trauma, de alguma situação que te trouxe dor. E aqui a palavra diz o quê? Não sejam presunçosos, nem usem o quê? A mentira em prejuízo da verdade. E muitas vezes nós pensamos só apenas nesta palavra no sentido de que não sejam mentirosos para com o vosso próximo. Mas na verdade, a palavra diz o quê? Se tiverem sentimentos de grande ciúme ou inveja em vossos corações, não sejam presunçosos, nem usem da mentira em prejuízo da verdade. Em primeiro lugar, devíamos olhar para esta Escritura no que diz respeito a nós próprios. A nós próprios. Antes de vir o ciúme, antes de vir a inveja, o que é que realmente começou a criar raízes no meu coração, no meu interior? E Tiago mostra aqui o que é que está no vosso coração, que precisa de ser aniquilado, precisa ser tapado pela verdade. Porque aquilo que muitas vezes acontece é a mentira está por cima da verdade. E aqui a palavra diz o quê? Nem usem a mentira em prejuízo da verdade. Deus, vocês sabem, Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus de verdade, não um Deus de mentira. E aquilo que foi criado em nós é de verdade. Não é ilusão. Mas muitas ilusões estão no nosso coração. E o mais triste é que muitas das ilusões que estão no nosso coração são falsas crenças que nos afastam da verdade de Deus. Então, Tiago diz aqui, olha, quem é que é sábio? Quem é que é inteligente? Quem é sábio, quem é inteligente? Que realmente saiba-se dominar. Que saiba-se controlar. Não permitam que a inveja, a facção, a divisão esteja no vosso coração. Porquê? Porque que a palavra diz quando isto acontece, quando isto está arraizado no nosso interior? Essa não é sabedoria que vem de Deus, pelo contrário, é terrena e mundana. Vem do demónio. 16. Onde existem ciúme e inveja, aparece o quê? A desordem e toda a espécie de maldades. Digam-me lá, quantas vezes nós já não pensámos na maldade a nós próprios? Quantas vezes é que já não fomos maus para nós próprios? Seja em palavras, seja em ações mesmo. Como já alguns de nós sabem, o pecado não surge no fruto, na ação. Ela surge dentro de nós. Ela surge na nossa mente. Antes de pecarmos, já ela foi construída no nosso interior. Então, da mesma forma, quando nós olhamos para este sentido de onde existe ciúme e inveja, aparece a desordem toda a espécie de maldades, toda a espécie de
de maldades. Muitas vezes nós estamos presos, estamos acorrentados a falsas crenças. E precisamos nos libertar dessas falsas crenças. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? A palavra de Deus, e aquela que eu citei de Salomão, ele diz: não busquem a sabedoria segundo o vosso entendimento, porque ela leva-vos ao caminho mau. Procurem então o quê? A sabedoria verdadeira. Não a sabedoria terrena, mundana, animal ou diabólica, mas sim, onde? Em Deus. 17. Mas a sabedoria que vem de Deus é antes de tudo o quê? Antes de tudo, ela é o quê? Antes de tudo, ela é o quê? Pura. A sabedoria de Deus, ela é pura, pacífica, compreensível, dócil, cheia de misericórdia e de boas ações, não faz distinção de pessoas, não é fingida. Agora pergunto, como é que seria o mundo se nós vivêssemos desta forma? Com base nestas virtudes da sabedoria, como é que nós viveríamos? Acham que haveria tantos suicídios como aqueles que nós temos presenciado? Acham que haveria tanta desordem, tanta desunião, tanta divisão? Não seria como alguns poderiam dizer, era como se estivéssemos no paraíso. Mas a realidade é que fomos criados para isso. Para estar no paraíso. Para estar na comunhão destas virtudes, onde há paz, compreensão, onde há bom trato, misericórdia, onde realmente não há distinção entre pessoas, onde, de facto, existe a verdade. Ou seja, como está citado, não é fingido. Mas a sabedoria, ela vem de Deus e ela é pura. Quem é que é puro? Ninguém levanta o braço, não é? Eu sei que vocês pensaram no vosso interior, é Jesus. Realmente, Ele é Jesus. Puro significa o quê? Sem mancha, sem mácula. E quando nós olhamos para a Bíblia, sabemos que Ele é o Cordeiro sem mácula, sem mancha. Então, realmente, Jesus é quem? É a pureza. E por isso mesmo Ele morreu naquela cruz por nós. E não apenas, digo-vos, não é apenas pelos pecados visíveis, mas por a dor que está também muitas vezes dentro de nós. Jesus colocou a dor também interior que aprisiona-nos, que faz-nos pecar contra nós mesmos, contra o nosso ser. E Ele colocou tudo na cruz. E Ele disse aos seus discípulos, depois de aparecer: a minha paz eu vos dou. E não andou como o mundo dá. Porque neste momento passa a ter paz com Deus. Então, quando nós olhamos para este texto, quero-te perguntar: tens buscado a sabedoria? Tens procurado ser sábio? Porque é de facto através do fruto da nossa vida que realmente é revelado a questão da sabedoria. Okay? E ela vem de que forma? Através das nossas decisões, mais as nossas ações. E elas darão o resultado. E o resultado da sabedoria. Então, aquilo que nós precisamos é o quê? Em primeiro lugar, saber decidir. Saber decidir no nosso interior e agir em função dessa sabedoria. Para que realmente os resultados sejam o fruto de alguém que é sábio, que é inteligente. A Bíblia fala sobre sábios, a Bíblia fala sobre, neste caso, até inteligentes. A Bíblia fala sobre insensatos, fala sobre tolos, e a diferença entre eles é grande. Eu poderia dar um exemplo. Qual é a diferença entre um tolo e um sábio? Ou, eu vou também colocar aqui o inteligente, porque há aqui uma certa diferença também naquilo que é inteligente. O tolo, ele pode passar por um caminho e ter um buraco, e ele cai todas as vezes que passa por esse buraco, ele cai nesse buraco. Ele sabe já que o buraco está lá,
Ele sabe que naquele caminho que vai fazer vai encontrar o buraco, mas ainda assim continua a cair. O inteligente, poderíamos dizer que é alguém que vai, não conhece, cai, mas a próxima vez que passar lá, já não cai. Porque ele já experimentou e sabe que está ali o buraco. O sábio olha para o tolo e olha para o inteligente. E ele já sabe o que aconteceu com eles e nem sequer vai cair no buraco. Simplesmente segue, contorna e segue o seu caminho. Esta é a diferença. A diferença é que o tolo, por mais que caia, por mais que erre, continua a errar e continua a cair. O inteligente, a pessoa inteligente é aquela que realmente aprende com os seus erros. Okay? E é bom que realmente nós tenhamos erros, porque dessa forma nós crescemos. Dessa forma nós experimentamos algo que nos coloca num outro nível. Mas precisamos aprender com eles. Não apenas estar a cair a toda a hora e a culpar todos à nossa volta porque caímos no buraco. O tolo é capaz de dizer que como é possível a Câmara ainda não arranjar este buraco? Cada vez que eu passo por aqui, eu caio no buraco. E a culpa é de quem? É da Câmara que não arranja. Ok? O tolo procura desculpas para tudo que tem a ver com os seus erros. O inteligente, ele sabe, ok? Ele sabe que cai, mas deu-lhe uma certa dor, ou prazer, depende da situação, e acaba por realmente aprender com a experiência e colocar-se num nível superior, ou contornar, ou continuar a crescer. O sábio olha para tudo aquilo que está à sua volta, e ele não vai cair onde outros já caíram. Vou dar um exemplo mais prático. Acham que aqueles que fumam sabem que faz mal ou não? Sim. Mas, no entanto, continuam a fumar. Certo? Poderíamos dizer que eles são sábios, inteligentes. Eu costumo dizer que são pessoas que simplesmente gostam do prazer que aquilo lhes dá naquele momento. Porém, nós sabemos que o prazer muitas vezes traz-nos o quê? O caminho do mal. Então o sábio desvia-se do quê? Daquilo que realmente nos faz estar em más condições, quer físicas, quer emocionais, quer mentais, quer espirituais. Eu já dei muitos tombos, amados, em todas elas. Mal de mim, se realmente eu não aprender com elas. Eu acredito que com vocês é a mesma coisa. Por isso cabe a nós tomar as decisões e agir. Essa é a diferença que realmente existe entre os sábios e todos os outros. É que eles decidem e agem. E é isto que realmente Tiago diz, olha, há algum de vós no vosso meio que é sábio e inteligente? Então olha, se em vez de dizeres, a prática vai mostrar. Se realmente estás a usar a sabedoria, e esta sabedoria que vem de quê? Do alto, ela é pura, e se ela é pura, ela é divina, ok? E ela sendo divina, mostra-nos o quê? Precisamente que Jesus veio a este mundo e diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Isto significa o quê? Que nós convidamos Jesus a habitar dentro de nós, e então quem é que habita dentro de nós? Jesus, seu Santo Espírito. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se somos o templo do Espírito Santo, o que é que deve ser? Um local de pureza. Mas não é a pureza que realmente o Ricardo vai construir, vai trabalhar para ela. É Jesus que é puro, que está dentro dele. Agora eu preciso ser sábio para que o espaço, neste caso o meu corpo, se possa manter o mais saudável possível enquanto estou nesta terra. Mas eu preciso o quê? Decidir e agir. Uma forma de decidir e agir. Deus dá-nos a oportunidade de estarmos na sua presença. Essa foi uma das razões da morte de Jesus também. Ele cortou com todos os com tudo aquilo que impedia de nós estarmos em contacto com Deus. Como já disse em outras alturas, apenas o sumo sacerdote poderia fazer isso. Neste caso, Jesus dá-nos o que é um privilégio a todos nós de entrarmos na sua presença.
E então o impostor que vive em nós não gosta disso. Mas sendo sábios e aceitando Jesus, nós sabemos o quê? Que a intimidade com o Pai vai nos levar a quê? A ter a sabedoria divina. E essa sabedoria divina, em primeiro lugar, antes de tudo, como a Escritura diz, ela é pura. Está dentro de nós em Cristo Jesus. Depois, o que é que faz? Ela é pacífica, compreensiva. A palavra do Senhor diz para nós promovermos a paz entre todos. No Sermão do Monte diz que aqueles que são os pacificadores herdarão o reino dos céus. Hebreus também fala sobre procurem estar em paz com todos. Mas eu digo-vos que isso, pela nossa força, não vai acontecer. Porquê? O que é que a palavra diz? Se tiverem sentimentos de grande ciúme ou inveja nos vossos corações, não sejam presunçosos, nem usem da mentira em prejuízo da verdade. Inveja e ciúme estão muitas vezes nos nossos corações e isso impede-nos estar em paz com toda a gente. Então nós precisamos de quê? Saber guardar o nosso coração para que realmente não haja os sentimentos de inveja e de ciúme, porque elas vão contaminar o nosso coração, elas vão tapar a verdade que Deus já colocou no nosso coração através de Cristo Jesus. Não iremos permitir que as coisas deste mundo, a sabedoria deste mundo, terrena, animal e diabólica, estejam no nosso coração. Não vamos abrir as portas dando oportunidade. Vamos sim manter a sabedoria divina, que é pura e que ela está ao nosso alcance através de Cristo Jesus. Ele já fez tudo o que era necessário. Nós não precisamos fazer nada, mas precisamos fazer uma coisa: procurar a sua sabedoria. Procurar a sua sabedoria. Quantos de nós têm procurado a sabedoria? Ser pacífico, compreensivo ou moderado, sem extremos, sem ser um extremo, dentro por dentro, olho por olho. Como Paulo também diz, que a graça não nos leve ao pecado, pensando que realmente a graça de Jesus está sobre nós e então agora somos livres para fazer o que nós quisermos. Também não é isso. Ela é compreensiva, ou seja, sem extremos. Ela é dócil. Vejam bem o que é que aconteceu. Jesus estava prestes para ser preso. E foram até ele com espadas e paus, e o próprio Jesus diz: porquê que vêm dessa forma ter comigo? Tiveram tantas outras oportunidades para me prender, porquê que fizeram ou vêm desta forma? Na mesma altura, Pedro tira da sua espada e corta a orelha de um soldado. E Jesus diz: alto, Pedro, volta a colocar a tua espada na bainha. Quem tira, também dela morrerá, através dela morrerá. Dócil. Ele não responde à injúria. Ele não responde com agressividade. O que é que vemos mais? Cheio de misericórdia. Sábio, é cheio de misericórdia. Ainda mesmo na cruz, sob tamanha dor da humanidade sobre ele, um ladrão também crucificado ao seu lado, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Misericórdia, independentemente daquilo que esteja a acontecer. Vejam bem, Jesus na cruz, diante de um arrependido, o que é que ele faz? Misericórdia. Boas ações, não faz distinções de pessoas. Eu não vim para condenar o mundo, mas sim para o salvar. O mundo, não apenas um povo. Ele disse: o mundo significa todos os que estão e que fazem parte do mundo. Não é fingida. Aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz, que lhes dará uma colheita de justiça.
Quando nós olhamos para estas 7 características de uma pessoa sábia, pacífico, compreensivo, dócil, cheio de misericórdia e boas ações, não fazer distinção entre pessoas e não ser fingida, estamos a falar do quê? De um fruto, ou de uma área dos frutos do Espírito, que é o quê? Domínio próprio. Já conseguimos perceber que todas estas características de um homem sábio têm a ver com domínio próprio? Então, pergunto, acham que é difícil? Podemos dizer que sim, não é? Mas a verdade é que ela é possível. E Tiago diz isso precisamente, olha, não deixem. Deixem-me só aqui ler aqui um versículo. Filipenses. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que vai mais além do que nós podemos entender, o que é que ela faz? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em união com Cristo Jesus. Vejam bem, ela não é impossível. Mas também não estejam à espera que se constrói do dia para a noite, ok? Mas ela é possível realmente, na nossa jornada nesta vida, é possível nós termos cada dia que passa um pouco mais sábios nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Quantos de nós já errou financeiramente, mas que continua a errar? Ou que errou, mas viu o quão prejudicial isso foi na sua vida e mudou a sua forma de gerir as suas finanças. E não tem a ver com a quantidade, tem a ver com gestão. Quantos de nós já foi mais agressivo na sua conduta, nas suas palavras, mas viu o quão estressante isso é e o quão destruidor pode ser a nível físico no seu corpo? E disse: não, eu não quero mais isto para a minha vida. Porém, há pessoas que são estressadas e vivem sobre isso todo a sua caminhada como seres humanos. E o que é que vem daí? Pessoas que criam divisão, pessoas que têm menos amigos, pessoas que têm mais problemas de saúde. Porquê? Porque estamos a semear ao longo da nossa vida e vamos colher da mesma forma. Veja bem que o verso 18 diz: aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz, que lhes dá o quê? Uma colheita de justiça. Velho ditado: a gente colhe aquilo que semeia, não é? O que é que nós temos estado a semear? Sementes de sábios ou sementes de tolos? Porque se continuarmos a semear tolice, vamos colher tolice. Vamos colher o quê? Destruição, como a palavra diz. Eu vou ler aqui um texto. Um exemplo que achei que se enquadra bem aqui. Havia certa vez um casal que estava a discutir ou a brigar muito. Já haviam tentado de tudo e nada dava certo. Foram então pedir ajuda a quem? A um sábio. Após serem bem recebidos pelos sábios, puseram-lhe então o problema. O sábio ouviu até ao fim, sem dizer nada. Depois pediu licença. Entrou dentro de casa, foi até ao quintal, pegou um pequeno vaso, encheu de terra, arrancou uma muda de uma flor, enterrou-a no vaso e voltou à sala. Entregou o vaso a eles, ao casal, e disse: levem este vaso para casa. Se esta planta vingar e ficar viçosa, é sinal que a convivência entre vocês vai melhorar. Se ela morrer, é sinal que vocês
vão continuar a discutir e a brigar. Os dois agradeceram e foram-se embora. Chegando a casa, a mulher regou o vaso e o colocou num lugar bem apropriado. No outro dia, ela foi logo cedo regar o vaso, mas teve uma surpresa. O marido já estava lá. Regando, os dois sorriram um para o outro e dali em diante as brigas foram diminuindo até desaparecer. O que é que nós vemos aqui? Vemos que este sábio colocou à prova a esperança deste casal. Porque se eles realmente não tivessem esperança ou não quisessem recuperar a convivência como casal, eles nem sequer iam regar o vaso. Bastava um deles, neste caso, de facto querer regar a planta para realmente continuar a brotar a esperança naquela casa. Da mesma forma, Jesus veio a este mundo, sacrificando-se por cada um de nós. Ele morreu no nosso lugar. E com isso, Ele deixou-nos o quê? Uma direção para sermos sábios. Dando-nos o quê? Esperança. Não há nada, como já foi dito nesta manhã, não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Não há nada. Porquê? Porque Jesus deu-nos a visão. Ele nos mostrou que é possível. Ele nos mostrou o quê? O caminho da esperança. Agora eu quero perguntar, será que realmente nós estamos a regar o nosso vaso? É necessário continuarmos a regar o nosso vaso. E como é que eu rego o meu vaso? Que mostra que ainda tenho esperança no amanhã, no meio deste turbilhão de acontecimentos que têm acontecido. É-me colocar no meu sofá, frente à televisão e ver as várias notícias negativas, destrutivas que têm acontecido? O que é que eu estou a ver? O que é que eu estou a ler? O que é que eu estou a ouvir? Essa é a forma como nós estamos a regar a nossa vida. Tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós lemos, está a servir para regar em nós a esperança. Agora pergunto, mais uma vez, temos regado de facto a esperança? Ou de facto tem sido mais aqueles sentimentos que pode surgir a inveja, o ciúme, a presunção e neste caso o impostor continua a vingar na nossa vida? Tal como este casal procurou ajuda, que realmente nós possamos procurar ajuda diariamente. Se estás deprimido, procura ajuda. Se estás triste, procura ajuda. Se estás ansioso, procura ajuda. Se estás aflito, seja de que área for, procura ajuda. Deus distribuiu dons a todos nós para que realmente nós pudéssemos apoiar uns aos outros. Mas antes de tudo, a sabedoria é o quê? Pura. Antes de tudo, quem precisamos buscar? Deus. Deus. Para matar, tirarmos o impostor que existe dentro de nós. Vocês já ouviram aquele ditado? Parece que é um ditado árabe. Quem semeia tâmaras não colhe tâmaras. Alguém já ouviu? Já? Para aqueles que não ouviram, ou para aqueles que já ouviram, o que é que eu vou dizer com isto? Porque de facto as tâmaras, literalmente, elas demoram cerca de 80 a 100 anos para realmente as tamareiras darem o seu fruto. Então, realmente, a média de vida é precisamente quê? Cerca dos 80 anos. 70 e poucos, 80, 70 e muitos, 80 e poucos, depende. Então significa que, de facto, eu com 30 anos não iria ver o fruto da tamareira que eu poderia semear.
O que é que eu quero dizer com isto? Que não interessa muito o que nós estamos a semear neste momento, se vamos ver, aliás, não interessa muito se eu vou ver ou não. O que interessa é realmente eu decidir e agir. Não interessa se realmente eu vou ver o fruto daquilo que eu estou a semear neste momento. O que interessa é eu continuar a semear e a regar aquilo que Cristo colocou dentro de mim. O quê? Uma sabedoria pura, uma sabedoria pacífica, compreensível, dócil, cheia de misericórdia e de boas ações. Não faz distinção de pessoas e não é fingida. Sabem, alguns de nós já desistiu. Alguns de nós já disse que não vale a pena anunciarmos as boas novas. Que triste conclusão. Porque de facto nunca é tarde. Ora, vejam, se Jesus dissesse para nós: este mundo é triste demais, está perdido, ele é humano, diabólico, animal, não vale a pena. O que diriam os apóstolos? Não vale a pena semear, não vale a pena regar. 2000 anos depois, cerca de 2000 anos depois, continuamos aqui a falar sobre as boas novas. E porquê? Porque de facto foi desenvolvido no coração de pessoas a verdade. A verdade, a verdadeira sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria fez-los quê? Ter domínio próprio. E esse domínio próprio fez-los ser sábios, independentemente das circunstâncias. E aquilo que nós estamos a colher foi aquilo que outros já semearam. Que esperança é que nós vamos dar às futuras gerações? Não cabe a nós saber o dia da vinda do Senhor. O próprio Jesus diz que só o Pai sabe desse dia. Mas até lá, nós devemos semear o fruto da esperança. Devemos fazer como aqui diz no verso 18: aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz, que lhes dará a colheita de justiça. Jesus, no Sermão do Monte, verso 6 do capítulo 5, fala precisamente sobre esta questão. Sobre termos fome e sede de justiça. Isto significa o quê? Fome e sede de ver a vontade de Deus a prevalecer neste mundo em que nós vivemos. Esse é o fruto da justiça. A vontade de Deus a prevalecer em relação ao ciúme, à inveja, à sabedoria mundana, animal e diabólica. Ok? Nós estamos a colher, amados. Todos os que estamos aqui sentados estamos a ter esta oportunidade de colher aquilo que outros já semearam. Por isso não cabe a nós pensar se eu vou colher o fruto daquilo que eu estou a semear ou não. Cabe realmente a mim fazer o quê? Continuar a semear a semente da esperança. Mas isso só faz quem é sábio, quem é inteligente e não é tolo neste mundo perdido. Por isso, amados, quero-vos encorajar precisamente e preparando também já os nossos corações para a ceia do Senhor. Eu termino precisamente com isto, que nós possamos ter boas decisões. Mas não chega a termos boas decisões. Temos que agir. E uma forma de agirmos é o quê? Cultivarmos esta semente da paz a todo o homem, a toda a mulher, a todo o ser humano, seja ele pequenino, seja ele crescido. Ontem, eu e a Diana estivemos na Assembleia Geral da APEC e tivemos a oportunidade de ouvir testemunhos dos obreiros. E o quanto foi difícil para eles e desafiante estes últimos 2 anos para cá, por causa da pandemia. Tal como eles, nós também vivemos momentos difíceis. Tal como eles, vemos em cada canto deste planeta pessoas com essas dificuldades,
com os desafios, frustrados, desanimados e até muitos deles sem esperança. Mas Jesus veio precisamente para nos dar a visão e não a vista. Ou seja, nós não estamos neste mundo simplesmente a ver as coisas deste mundo. Com Jesus nós estamos neste mundo a ter a visão daquilo que nos espera. E esta é a precisidade de nós termos Jesus na nossa vida. Eu sei que nós já passámos, todos nós já passámos, ninguém é exceção. Embora alguns pensem que não, alguns já até disseram, já ouvi pessoas dizer que eu tenho uma boa vida, mas não sabem nada. Ninguém sabe aquilo que vem dentro do nosso coração. Elas só estão a ver, mas não estão a ter a visão. E nós precisamos de pensar como Jesus e de ver como Jesus. Essa é a sabedoria pura. Essa é a sabedoria divina. Então, amados, o impostor que vive em nós, o impostor que vive em ti, ele não tem muito mais onde se agarrar. Porque Jesus retira tudo isso. Vamos nos agarrar mais e mais ao nosso Jesus e continuar a cultivar esta semente de esperança. Façam como Noé. Façam como Noé. Construam o barco. Quem vai mandar a chuva vai ser Deus. Não somos nós. Eu não sei que projetos e que sonhos tu tens. Não sei o que Deus colocou no teu coração. Mas continua a martelar. Vão se rir de ti, vão zombar de ti. Não interessa. Foi aquilo que Noé provavelmente pensou quando estava naquele barco, refletindo sobre o projeto. E ao refletir sobre o projeto, ele disse, com certeza, eu entendo porque é que se riram. Eu entendo porque é que de facto zombavam de mim. Mas eles não ouviram aquilo que eu ouvi. Eles não ouviram aquilo que Deus me prometeu. Este mundo está cego e surdo, mas Deus já transmitiu ao nosso coração o seu projeto. O seu projeto é maior do que nós. O seu projeto é maior do que este mundo. O seu projeto é realmente nós estarmos reunidos na glória. E isso Ele já fez por intermédio de Cristo Jesus. Cabe a nós o que é sentar, continuar a martelar, continuar a cultivar, porque quem vai mandar a chuva vai ser Deus. Vós ireis escolher o fruto de justiça. Eu acredito que não é só quando Jesus voltar. Eu acredito que ainda será neste tempo em que vivemos. Dia após dia, nós estamos a colher o fruto da justiça, que foi já cultivado e que foi colocado e chegou aos nossos corações. Continuemos a aproveitar e a desfrutar das maravilhas que o Senhor tem colocado no nosso coração. Estás fraco fisicamente? Estás fraco emocionalmente, psicologicamente e até espiritualmente? Vai ao Pai. Procura ajuda. Mas em primeiro lugar, àquele que realmente tem a sabedoria pura. Sabedoria pura. Amém? Amém. Amém. Vamos orar e o irmão Ezequiel vai orar por nós neste momento. Eu queria deixar um versículo para a gente, em memória, antes da gente tomar a ceia e comer o pão, que fique em Filipenses, né? Mas não precisa só ouvir, certo? Para a gente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que aqui devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, ou assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, em morte e cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos perdoado, e aqui somos a prova de que o Senhor nos amou, nos rendemos a Ti. Obrigado pelo Teu sacrifício, que não foi em vão. Oramos pelo pão, o suco, que simboliza o Teu sangue, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a ser cada vez mais humildes na Tua presença, Senhor. Abençoe a cada um, aqueles irmãos que não podem estar aqui. Enfim, Senhor, recebe toda a adoração a Ti, Senhor. Nossa adoração a Ti. Obrigado, por Jesus. Amém.